Confira o tour que os alunos fizeram em Manaus. No segundo dia a gente acordou cedinho, mas logo em seguida a gente foi para o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Foi super legal, a gente conheceu algumas características da Amazônia, né? Lá tinha as árvores, lá tinha animais, tinha o peixe-boi, um centro de reabilitação de peixe-boi, tinha ariranha, jacaré, tartaruga, tinha um museu do seringueiro, não, mentira, é o Museu da Ciência, que tinha uma parte específica para um seringueiro, que a gente encontrou com um descendente de seringueiro, e ele contou a história de como é que se viviam na época, né? E foi super legal, ele contou curiosidades que ele mesmo disse que não estão nos livros de história, até um pouco trágicas. E conhecemos um pouco do INPA, né? Logo após o INPA, seguimos caminhos opostos. Eu fui para a faculdade apresentar meu trabalho e as meninas tomaram outro rumo. Esse dia a gente foi para a Praia da Ponta Negra, que é uma praia que... Assim, a gente teve um pouco de azar, porque assim, chegando na praia, assim, a gente chegou em Manaus, estava aquele calor muito forte, e logo no dia que a gente resolveu ir pra praia, começou a chover, bem na hora que a gente foi pra praia. Mas a gente não deixou a chuva desanimar, não, a gente aproveitou a oportunidade e abraçou, assim, estamos na chuva, vamos se molhar. E a gente conheceu a praia, como era feriado, a praia estava lotada de gente, parece que Manaus resolveu ir pra Praia da Ponta Negra. Mas deu pra gente entrar lá na água, né, pra falar que a gente realmente foi. E deu pra gente conhecer mesmo, assim, é uma característica, assim, do pessoal de Manaus, eu até comentei com as meninas, eu olhava para as pessoas, a gente sabia quem que morava lá, os traços das pessoas são muito característicos, assim, o olhar é muito expressivo, a cor da pele e tal. É muito legal, assim, isso que o Luiz falou também, da gente pegar ônibus, andar, sair a pé, andando para procurar as coisas. Isso aproxima a gente ali, porque parece que a gente realmente mora na cidade. Porque turista normalmente não gosta de pegar ônibus. Turista pega o táxi ali na porta do hotel, leva até o ponto turístico e pronto. A gente não, a gente quis ali vivenciar mesmo o dia a dia da cidade. Até porque a gente estava em plena quarta, quinta e sexta-feira, né? Um dos dias era feriado, mas estava tendo uma vida rotineira ali na cidade, então assim, a gente quis viver mesmo essa rotina. Então nessa noite a gente voltou pro albergue, fizemos uma festa com o pessoal das outras cidades, né? Que estavam hospedados no mesmo albergue que a gente. No outro dia a gente acordou cedo e as meninas ficaram para estudar, porque o trabalho delas era no dia seguinte. Juntamos eu e o Paulo, que foi a pessoa da agência Bossa, que foi comigo. Fomos pro SIGS, que é o Centro de Treinamento de Guerreiros de Selva, alguma coisa assim. E lá que são treinados os soldados que vivem na selva, né? E foi muito legal, enfim. Lá tinha um zoológico, que vocês podem ver na filmagem aí. Tem uns bichos exóticos lá da Amazônia, mas não é um zoológico muito extravagante, né? Você pensa que um zoológico em Manaus vai ser aquela loucura, mas na verdade é um zoológico comum, pequeno, enfim. Tomamos um ônibus para Ponta Negra, que foi a praia que as meninas foram. Mas por indicação dos nativos, a gente passou um pouco do ponto de Ponta Negra e fomos para uma marina. Marina é uma espécie de cais onde saem os barcos, né? E dessa marina especificamente saem os barcos que são uma espécie de ônibus das comunidades ribeirinhas. Ou seja, as comunidades ribeirinhas se reúnem nessa marina, pegam um ônibus e se deslocam para onde elas moram, né? Então o pessoal anda com televisão dentro do barco, com filho, com comida, enfim, tudo que elas compram no continente, elas vão para essa marina e tomam esse barco. Nós entramos nesse barco, visitamos ali umas 4 comunidades ribeirinhas, super interessante. Uma dessas paradas era o Museu do Seringal, Museu da Borracha, que foi super interessante. No local foi instalado um cenário de filme, né? E nesse cenário ele continua intacto e mostra a vida do seringal por completo. Então, desde do dono da fazenda, aos seringueiros, ao capataz,
a mulher do senhor do engenho, ao gerente, como eram as casas. Uma curiosidade, o rio Amazonas, né, o rio Negro, aquele tanto de água, e a nobreza que vinham morar nos seringais mandavam lavar as roupas fora do Brasil, porque eles achavam que a água dos índios ali era impura, né? E tinha uma série de curiosidades sobre a vida desses seringueiros, foi muito interessante. Na minha opinião, foi o passeio com o melhor custo-benefício, porque a gente só pegou um ônibus, né? E conhecer assim, as comunidades ribeirinhas e o Museu do Seringal, foi muito legal. Depois a gente voltou pra praia de Ponta Negra, né? Na verdade a gente até deu uma passada nos hotéis de luxo. Conhecemos hotéis de luxo de dentro. Já que a gente conheceu os índios, né? Fizemos o oposto. Vamos conhecer aqui os europeus que vêm pra Manaus. Então entramos nos hotéis de luxo, fizemos um lanche lá e voltamos pra praia de Ponta Negra. Enquanto isso, as meninas estavam apresentando o trabalho lá na faculdade. Na hora que a gente estava saindo do hostel, caiu uma chuva muito forte, né? Foi a chuva mais forte enquanto a gente estava lá em Manaus. E no dia anterior tinha chovido e tinha ficado muito abafado. E nesse dia deu uma aliviada no calor, porque o calor lá é muito forte. O calor é muito, muito forte. E além de ser calor, muito quente, também é muito úmido. Então você fica pregando, fica melando, uma coisa muito desagradável. Mas aí com essa chuva deu uma aliviada e a gente foi apresentar nosso trabalho lá na UFAM. Aí nesse dia a gente juntou com o pessoal do hostel, que lá tem uma área bem bacana, um jardim, tem muitas redes. Esse hostel era até bem caseiro, né? A gente ficou amiga do pessoal. Então é a segunda casa mais antiga de Manaus. E aí era a casa deles, quando eles se mudaram para Manaus. Eles ficaram nessa casa e aí eles viram o mercado, viu que estava dando dinheiro e abriram um hostel. Então é bem caseiro, eles que cuidam e tudo mais. E aí nesse dia a gente juntou com o pessoal que estava no hostel do Brasil inteiro. Tinha Fortaleza, São Luís, Acre, Rondônia, São Paulo, Paraná. E tinha gente de tudo quanto é lugar. E aí a gente ficou fazendo um som bem bacana, um luauzinho com o pessoal e vivenciando mais a cultura de cada um. Aí no outro dia a gente foi no passeio, no Encontro das Águas. É o passeio mais famoso, né, lá de Manaus, é o que todas as agências de turismo lá oferecem. E é o seguinte, o Encontro das Águas, esse passeio ele proporciona a ida ao encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, proporciona um almoço com comida típica de um restaurante flutuante. Cada passeio tem um valor e, por ser uma coisa assim, muito característica, é a mesma coisa de você ir no Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor. Então, assim, é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque é uma mágica, na verdade, assim, o encontro dos rios, a comunidade indígena, assim, eu não fui, mas eu vi por vídeo, assim, é um encontro com a cultura mesmo, assim, se você vai para Manaus, fica pouco, 2 dias, vale a pena gastar pelo menos um dia para poder fazer esse passeio. A gente passou por comunidades ribeirinhas, por casas flutuantes, visitou a Vitória Régia, que nesse caso, como está nesse período do ano, elas não estão na época, então assim, tem muito poucas, mas eles parece que eles dão sempre um jeitinho lá de colocar tudo de uma forma que o turista consiga ver pelo menos um pedacinho da característica ali do local. A gente visitou também uma casa de nativos que eles criam cobra, um bicho preguiça e um filhotinho de jacaré. Então, assim, isso faz parte do passeio, a gente pode tirar foto com os animais. O jacaré eles pescam na hora. A cobra é meio, assim, assustadora, assim, o pessoal tem um pouco de receio de tirar foto com a cobra. Tem uma questão interessante nesse passeio, que assim que a gente parou na casa dessa moça que cuidava dos animais, o barco quebrou pela primeira vez. E depois a gente foi no almoço no restaurante flutuante, a gente passou no meio dos igarapés, que é um local, como a gente foi na seca, né, tava com poucos igarapés, mas quando tá na cheia você passa no meio das árvores assim. E ele quebrou várias vezes. Então a gente teve que voltar pro continente pra trocar de barco, né?
E aí a gente pegou um outro barco e fomos pro passeio que é nadar com os botos. Nós acabamos de fazer o passeio do boto. Passeio não, acabamos de nadar com o boto. Nadar com o boto, só que não tem como filmar. Esse cara aqui não deixou nós filmar, não. Entre no nosso portal e tem acesso a conteúdos complementares. Agora, mais um intervalo, mas já já o Mundo Uni volta com muito mais.